Esse é o videocast do Resíduos 360, um hub de conteúdo que discute os diferentes ângulos sobre a gestão de resíduos no Brasil e no mundo. Este é mais um episódio do videocast Resíduos 360, um hub de conteúdo que traz os diferentes ângulos da gestão de resíduos no Brasil e no mundo. Estamos aqui hoje com o Dr. Fabrício Soler, especialista em Direito de Resíduos. Primeiramente, muito obrigado, Dr. Fabrício, aí, pela oportunidade para a gente poder conversar e discutir um pouco de temas, né, relacionados à parte de direito, resíduos, a parte de lógica reversa, reciclagem, que são esses temas, né, que você tem estudado bastante, muitos estudos, né, de publicações. Exato, então... Rossi. Não, primeiro eu tenho que agradecer. Primeiro, é uma honra participar desse videocast, que eu acredito que o potencial de levar informação de qualidade, né, a quem assiste, a quem ouve o podcast feito, né, por especialistas como você, como o Matheus, entre outros, e os convidados que vocês trazem para esse bate-papo é fundamental. Então, o Resíduos 360 tem um efeito, acho que na sociedade, de levar informação, preparar o gestor público, preparar a sociedade, trazer informações atualizadas à iniciativa privada e, sem dúvida alguma, buscando o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos para que a gente, você que está nessa labuta aí, o Márcio, entre tantos outros colegas, há tantos anos, e que a gente quer definitivamente chegar num dia no encontro aqui, olha, estamos perto da eliminação dos lixões. Lamentavelmente, essa não é a realidade. Então, sempre que a gente tem essa oportunidade de discutir, compartilhar, levar informação de qualidade, para mim eu me sinto um privilegiado, ainda mais na casa dos resíduos como aqui. Muito obrigado. Fabrício, realmente, né, a gente tem na temática de resíduos, tem assim, uma demanda, né, grandes necessidades de tudo quanto é, né, ângulo que você pode imaginar. Você trouxe aqui a questão dos lixões, mas também tem a discussão da questão da reciclagem, enfim, a questão da sustentabilidade econômica e financeira do tema, enfim. Então, é todo um setor que está passando por uma série de transformações, não só, né, no Brasil, mas no mundo, testando modelos, né, porque a gente tem muita coisa aqui que é relativamente nova, né, no mundo. A própria questão da logística reversa é um tema Sim. que, se a gente for resgatar, né, a sua origem, acho que eu gostaria também a gente conversar um pouco sobre isso. São temas relativamente novos, né, testes e coisas que algumas coisas estão avançando, outras com maiores desafios, mas enfim, é um tema importantíssimo para o mundo, né? Ainda mais agora com as questões ambientais, que cada vez a gente discute mais. Então eu queria te fazer uma pergunta aqui para a gente dar início aqui no tema. Falar um pouco sobre logística reversa, que é um tema que você tem muitas apresentações, muitos debates, muito material produzido, né? O que é a logística reversa? De onde ela surgiu e como é que ela está hoje no Brasil? Bom, ótimo ponto. Primeiro que eu concordo contigo, 360%, né? que é a agenda de resíduos. Você tem uma enormidade de temas que perpassam, desde a destinação, como você muito bem colocou, a própria reciclagem, tratamento, valorização, a disposição final ambientalmente adequada, o desafio que o Brasil tem de expandir a disposição, notadamente por intermédio de aterros sanitários regionais, a cobrança, a sustentabilidade econômica e financeira, que é um trabalho que vocês fazem, um ótimo trabalho, né, de sensibilização da importância do tema, e dentre outros, incluído aqui logística reversa, que é um tema que eu tenho me dedicado, não só profissionalmente, mas academicamente, também trazendo um pouco de reflexão sobre o tema. Então, logística reversa, para começar de forma bem, talvez, simplista, a gente poderia traduzir a logística reversa como duas obrigações. De quem? Do setor privado empresarial. O setor privado formado por fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Quais são essas duas obrigações? Primeiro, viabilizar o retorno, a devolução, a coleta dos produtos descartados. Então, vamos dar um exemplo.
Aqui eu estou falando de eletroeletrônicos, lâmpadas, produtos comercializados em embalagens, pneus, medicamentos, entre outros. Então, a primeira obrigação do setor empresarial é viabilizar o retorno desse produto após o consumo, após o uso, após o descarte. Lembrando que a logística reversa começa pelo consumidor, com a devolução. A partir da entrega pelo consumidor, tem duas obrigações do setor privado empresarial. O retorno, que é a primeira obrigação, e a segunda, que é a destinação final ambientalmente adequada. Aí, fundamentalmente, estamos falando de reciclagem, né? Potencializar a reciclagem no país. Então, essas duas obrigações, retorno, coleta, devolução, uma. E aí eu falei destinação porque pode ter reciclagem, re-refino, entre outras formas de destinação final ambientalmente adequada. O óleo, por exemplo, a gente fala em re-refino, né? O óleo lubrificante usado, ele é submetido ao processo de destinação, que é o re-refino, e sai um óleo, por vezes, de melhor qualidade, inclusive com tecnologia nacional. Então, a logística reversa é um conjunto, primeiro é submetido a um conjunto de produtos. Por exemplo, o óleo lubrificante, como eu dei, medicamentos, eletrônicos, produtos comercializados em embalagens, pneus, lâmpadas, entre outros. Então, é esse conjunto, obrigação do setor privado empresarial, e você tem um conjunto de medidas para viabilizar esse retorno, essa reciclagem. Então, hoje, por exemplo, a regulação prevê que a instalação de pontos de coleta pode ser uma dessas, pontos de recebimento, ou pontos de entrega voluntários, são basicamente sinônimos para pontos que recepcionam os resíduos. Então, isso é comum, né? Onde você troca o pneu, ele recepciona, onde você faz o descarte de um medicamento. Então, são pontos de entrega popularmente conhecidos. Aí você tem, então, os PEVs. A segunda forma de implementar a logística é a compra e venda dos produtos sujeitos à logística reversa. Aí vou dar um exemplo, bateria chumbo-ácido. Inclusive, em razão da estruturação da cadeia para reciclagem do chumbo, para reaproveitamento, hoje você tem um comércio de baterias. Né? O consumidor faz a devolução, faz a entrega, mas você tem uma comercialização para viabilizar o encaminhamento desse chumbo para reaproveitamento, para que volte como uma nova bateria. Entre outros produtos sujeitos à logística reversa, tem a compra e venda. Uma outra forma de implementar a logística é a atuação em parceria com cooperativas de catadores de materiais recicláveis, esse mais no caso das embalagens em geral. Talvez pelo envolvimento, a proximidade das próprias cooperativas com os sistemas de coleta seletiva ou a própria operação de ecopontos nos municípios. Além desses três, nós temos pontos de consolidação, unidades de triagem mecanizadas, que é uma tendência também isso acontecer no Brasil, unidades de reciclagem e o próprio certificado ou crédito de reciclagem. Né? Certificado de crédito de reciclagem é outro mecanismo. Então, essas são algumas das formas de implementar a logística reversa. Cada setor se adapta, cada modelo se adapta. E só para concluir a primeira pergunta, nós temos todos esses produtos já regulados no Brasil. Embalagem de agroquímico, óleo lubrificante, pneus, pilhas e baterias, embalagens em geral, que são os produtos comercializados em embalagens, como alimento, bebida, entre tantos outros, medicamentos, eletroeletrônicos. Então, esses 7 fluxos, esses 7 produtos já têm fluxos específicos para viabilizar a logística reversa. E um ponto importante aqui dentro do nosso diálogo, logística reversa já é regulada no Brasil desde a década de 90, com outro nome. Não havia a terminologia, mas óleo lubrificante, que hoje os índices de reciclagem /re-refino alcançam 42%, 44%, a primeira norma da década de 90, né? Uma resolução do CONAMA. Mais recentemente, nós tivemos, em 2020, um decreto federal para regulamentar eletroeletrônico, um decreto também do presidente da República para regulamentar a logística reversa de medicamentos, um termo de compromisso para regulamentar a logística reversa de latas de alumínio, um acordo setorial para a logística reversa de eletroeletrônicos também, e tivemos a regulamentação do certificado de crédito de reciclagem. Então, demonstra que o Brasil vem, né, implementando alguns sistemas de forma mais exitosa, outros com maiores desafios, mas nós vamos aprendendo, acho que de acordo com a dinâmica que nós temos no território. É interessante, você colocou um ponto aí na questão do próprio objetivo, né, final, vamos dizer, a essência do porquê da logística reversa. Né? E acho que você trouxe uma questão de potencializar, na tua fala, potencializar a reciclagem. Né? Entendendo, aí, para a gente avaliar
Aqui a questão da economia circular, né? Você tendo como a reciclagem um elemento importante de você trazer de volta aquele material para processo produtivo, para ele ficar naquele circuito fechado. Sim. E você reduzir as pressões sobre novos recursos naturais e assim por diante. Eu queria ver uma coisa, porque, por um lado, você tem esse interesse importante, né, de você criando essa economia circular. Por outro lado, na sua origem, você tem produtos químicos que, de fato, precisa ter especialmente baterias e tudo mais, você tem que ter um cuidado, um tratamento totalmente diferente do que um ciclo, uma logística normal, justamente por grau de teor, né, de toxicidade, enfim, que se tem nesses materiais. Então, você tem diversos, vamos dizer, objetivos. E frente a esses objetivos, para você poder alcançar esses objetivos, você tem que, eu estou entendendo que você envolve o setor industrial, né, como um player nesse processo, mas existe também uma discussão de mudança no design dos produtos, porque também você fazer simplesmente um circuito fechado de materiais que são difíceis de reciclar ou que você também tem um impacto muito grande na própria logística desse material, reversa desse material, também tem, né, dentro desse pacote de objetivos a questão de mudança de design da indústria, que eu acho que talvez aí eu queria que você comentasse um pouco, porque talvez o objetivo maior seja essa mudança de design para que você, obviamente, tenha materiais que tenham uma reciclabilidade maior ou mesmo que gerem menos desperdício, assim por diante. Como é que você vê esses diferentes facetas que tem essa discussão para que, obviamente, você consiga endereçar cada, vamos dizer, material de forma correta, porque às vezes você pode dar uma intensidade, né, numa preocupação, por exemplo, essa que a gente colocou aqui do material que tem bastante impacto ambiental, toxicidade e tal, enfim. Você tem que dar um tratamento, outros materiais que talvez o impacto é menor, tem que ser uma outra coisa. O que tem mais reciclabilidade, você vai para um caminho, outro você vai para outro. Então, como é que você vê esse mundo, né, que se tem aí, de, vamos dizer, uma reversão de toda essa logística do processo produtivo e de consumo, que praticamente é tudo, né? É uma grande reversão de tudo. Ótimo ponto. Aí eu começaria, por isso que assim, eu sou um fã da nossa legislação, e aí tanto o marco de saneamento como a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O conceito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos traz um conjunto de atribuições do setor privado empresarial, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. E o primeiro item é o fabricante, importador, distribuidor e comerciante melhorar o produto, investir na melhoria do produto, que entra ecodesign, reduzir o peso dos materiais, utilizar matéria-prima reciclada. Essa é a primeira atribuição do setor privado empresarial. Depois tem... Isso está na legislação. Está na legislação. Perfeito, hoje. Tá. Vou tentar comentar que o segundo é informar o usuário, informar o consumidor. Então, aí a campanha, a informação, que não se confunde com educação ambiental, que, na minha opinião, são ações que convergem. Estado provê educação, né? E, do outro lado, o setor privado empresarial sensibiliza, informa e disponibiliza a comunicação por campanhas, etc. E o terceiro pilar da responsabilidade compartilhada é a logística reversa. Então, hoje nós temos no Brasil, fundamentalmente regulamentado, logística reversa. Não regulamentamos ainda o primeiro item, talvez porque o Brasil também não acumule um conhecimento para regulação de produto, que talvez esse é um tema a ser inovado ainda no Brasil. Então, por isso que nós não entramos, os novos produtos de tal tem que ter X% de conteúdo reciclado, por exemplo. Né? Ou deve haver um empenho na formulação de novos produtos com essa concepção de menor peso, etc., do ecodesign. Isso. Nesse ponto, na minha opinião, esse tema deve vir a ser objeto de regulação em breve. E aí eu explico por quê. Hoje tramita no Senado uma Política Nacional de Economia Circular. Eu tive a oportunidade de contribuir para esse projeto de lei e uma das diretrizes dessa política de economia circular é exatamente estimular essas ações de melhoria do produto. Em que pese hoje, a gente já observar, quando a gente vai ao mercado, você já encontra hoje o produto ou com retornável,
utilização de embalagem refil, mais leve, utilizando menos matéria-prima. Tem algumas ações que o próprio setor empresarial tem adotado em razão de compromissos globais que inúmeras empresas têm assumido. Num segundo momento, na minha opinião, vem a Política Nacional de Economia Circular, e eu acredito que nós tenhamos, num primeiro momento, que trabalhar com instrumentos de fomento, estimular que o setor privado faça essas melhorias e tenha uma contrapartida fiscal. Até lembro, faço questão para mim, por isso que eu fico muito honrado aqui de estar aqui contigo, que quando nós tivemos um diálogo com a National Solid Waste Association, há uns 4, 5 anos atrás, eu sempre comento isso nas minhas palestras, inclusive. Eu perguntei para uma diretora da entidade americana, que cuida da agenda de resíduos e reciclagem, qual que era a carga fiscal, né, dos recicláveis. Ele falou, não, veja, isso não existe aqui. Até porque eu estou reduzindo a pressão, né, como você muito bem colocou, a pressão sobre os recursos naturais, estou aumentando a vida útil do aterro, eu estou estimulando uma nova economia, não faz sentido tributar. Ficar tributando em cima do mesmo produto várias vezes, né? Porque é eterno, né? Exato. Toda vez que sai, você vai reciclando, você vai tributando de novo. Pô, mas você já teve a tributação na produção. Aí depois na reciclagem vai ter de novo. É eterno. Isso não foi. Pô, exato, tanto que os Estados Unidos falou, não, veja, isso não existe. Só que aqui isso existe. Pois então, eu utilizo matéria-prima pós-consumo, utilizo material reciclável e o meu produto é tributado tal qual a extração de matéria-prima é virgem. Então, neste ponto, Rossin, que eu acho que é esse estímulo. Então, vamos lá. Política Nacional de Resíduos. Reforçar cada vez mais as metas da logística reversa. Eu não misturaria logística reversa neste momento pela maturidade do tema no Brasil, pelo desafio que nós temos de aumentar as taxas, com a economia circular. E vou mais, só para dar um exemplo. Nas embalagens, a meta para 2024, que está aqui, nós já temos a meta hoje é 22% para embalagens em geral e vai para 30%. Então já tem um aumento de 30% agora em questão de 12 meses, em poucos meses. Do outro lado, nós temos aqui a Política Nacional de Economia Circular, que tende a ter um dos seus vieses, essa melhoria dos produtos, o investimento nos produtos voltado ao design, à economia circular. Neste ponto que eu acredito que haja espaço para trabalhar, e aí você sai um pouco da discussão de regulação de produto, que mais uma vez não entendo. Primeiro, a nossa Política Nacional de Meio Ambiente não dispõe sobre isso. A gente dispõe sobre a gente regula a atividade sujeita a licenciamento, é potencialmente poluidora, mas não o produto, né? Nós não temos uma regulação de produto. Então, acredito que num segundo momento esse tema vem à tona, mas ainda acredito que a gente tem que amadurecer ainda mais dentro da logística reversa, até pelas dimensões que nós temos no país, né? Eu sempre faço questão de trazer o exemplo, e você sempre, aliás, você me provocou para essa reflexão do desafio que nós temos no Brasil e a gente sair do debate comparativo com soluções especialmente europeias. Pelo nosso tamanho, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, pela nossa população, 210 milhões de brasileiros, pela dinâmica e distribuição regional. Se você pensar, por exemplo, Portugal, que tem ótimos cases, mas Portugal são 10 milhões de habitantes e o território de Portugal, no Brasil, por exemplo, em termos de território, cabe aproximadamente 90, quase 100 países como Portugal espalhados no território brasileiro. Então, assim, nós temos que olhar, e aí nós temos, por outro lado, a capacidade econômica e financeira de suportar essa estrutura. Uma frente é a da sustentabilidade da cobrança na limpeza urbana e a outra na logística reversa, que é repassar o custo do produto. Esse ponto, Fabrício, que você trouxe da questão do porte continental do Brasil em relação a outros países, né? Algo que também a gente conversa bastante, né, Fabrício? Eu acho que esse é um ponto interessante também trazer um pouco do histórico, né? Porque a própria discussão de reciclagem muito se deu aí, quer dizer, ela já tem, vamos dizer, pelo menos aí meio século aí já de conversa, se bobear até mais o conceito, mas do ponto de vista assim, de estar mais acentuado, podemos dizer aí, desde a década de 80, 90, começou a acelerar um pouco mais essa discussão. E é justamente um momento no mundo que você tinha, né, uma China, que era um país que praticamente ele consumia, né, ele comprava 50% de todo o material reciclado do mundo, porque estava em processo de crescimento, ficou, aliás, 2 décadas, né, da década de 90, quer dizer, são 2 décadas aí de crescimento aí de 2 dígitos, comprando todo esse material.
Ou seja, você criou muitas discussões, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela parte a discussão nesse período, sim, que é um período onde você só discutia organizar a oferta do material, não a demanda, porque você tinha alguém que comprava esse material. Então, vamos fazer coleta seletiva, vamos organizar, porque vai ter alguém que compra. A gente sabe que depois, a partir aí, foi justamente de 2017 para 2018, você teve a China parou o crescimento, quer dizer, o crescimento dela começou a desacelerar, ela parou de comprar esse material reciclado, inclusive entrou com aquela legislação SWORD lá que basicamente parou, né? Você sai, cai para só 5%, enfim. Os valores, né, que pagava $100 a tonelada, cai para $5 e criou um colapso no mundo, porque todo mundo estava seguindo essa dinâmica de organizar a oferta e não a demanda. E agora a gente realmente tem que organizar a demanda, né? Porque senão a coisa não... e a logística reversa, ela, de uma certa maneira, como se bem colocou a questão de envolvimento das empresas, você tem um esforço da demanda. Mas eu acho que me parece que, em alguns casos, a conta não fecha muito bem. Mesmo você tentando organizar a demanda, de repente você não consegue um valor econômico. E como fazer nisso, né? A gente tem materiais como um alumínio, que praticamente se recicla 99%, porque é um material extremamente nobre, né? Um material de fácil reciclabilidade, basicamente. Acho que o custo de produzir uma outra latinha, quer dizer, do zero, é maior, inclusive, do que próprio você pegar, derreter aquele alumínio e fazer outra latinha. Então, tudo faz sentido. Então, como é que vai fazer sentido econômico com alguns materiais, até mesmo embalagens, que a conta nunca vai fechar e provavelmente... como é que a gente faz? Quer dizer, por isso que eu volto no início da nossa conversa. Será que tem que mudar o design mesmo? Falar assim, olha, gente, vamos fazer tudo em alumínio, né? Porque vai ter reciclabilidade. Como é que você trabalha... Mas veja só, nesse sentido econômico para essa conta fechar? Porque senão... Mas olha que interessante, né? Dois olhares. Primeiro, a própria questão por exemplo, dos plásticos. Determinadas empresas querem incluir um material, né? o material, a resina pós-consumo, mas tem um receio pelo risco de abastecimento, de não ter material disponível, matéria-prima, ou seja, a captura do plástico para incorporar. Primeiro ponto. Segundo, curiosidade. O estado do Mato Grosso do Sul, é por isso que eu falo sempre do instrumento da logística reversa, regulamentou a logística reversa em 2019. E o mercado se organizou. E tinha um problema com o vidro, que o vidro acumulava. O vidro não tinha saída no estado. O que o estado fez? Reduziu o ICMS de sucata de vidro, ou seja, de novo, vamos voltar para o tema, a tributação do resíduo. Reduziu de 14 para 1. Hoje, o Estado não tem uma vazão mais orgânica, mais recorrente, né, do vidro, caco de vidro, porque o Estado entendeu que para aquele material que não tem a mesma atratividade, como você deu, do alumínio, e entre outros materiais, ele precisou fazer uma mexida na questão tributária. Ele reduziu, então, esse diferencial logístico entre o material in natura e o material reciclável. Ele reduziu, ou seja, ele está... Na carga tributária, ele estimulou. Porque se você pensar o seguinte, para produzir o vidro, eu preciso de areia abundante, então, você não, de certa forma, você não tem limitação para aquisição da matéria-prima para a fabricação da embalagem de vidro. E o caco descartado, qual que é o grande desafio? Logístico, porque você tem 6 plantas no Brasil que reciclam, só. Então, é diferente do setor também do plástico, que ele está mais pulverizado, ele está distribuído no Brasil. O vidro não, você tem 6 unidades que fabricam embalagem de vidro que usam esse caco para novas embalagens. Então, eu preciso viabilizar essa chegada. Agora, a partir do momento que eu começo a tributar o caco do vidro versus uma matéria-prima localizada na sua circunvizinhança, então, assim, são antagônicos, né, os objetivos. Por isso que eu tenho defendido muito, em que pese não é minha praia, a questão da cadeia fiscal, naturalmente, tributária, mas eu tenho visto que a organização do setor perpassa por uma leitura do próprio gestor público, falar, olha, não, veja, nós vamos regulamentar o tema e aqui é uma saída para a gente, vamos lá. E outra, eu não estou abrindo mão porque eu já não tenho essa receita. Por isso que é mais, assim, é inconcebível não ter, porque eu não tenho a receita, porque não sai o vidro, eu acabo enterrando. Então, os municípios acabam enterrando,
Você tem um custo de aterramento versus abrir mão de um tratamento fiscal para estimular a saída desse caco, de algo que eu já não recebo. Então eu acabo estimulando que haja uma coleta, estimula a economia local, porque acabam tendo novas empresas que vão atrás do vidro, porque passa a ter atratividade e esse vidro chega até as portas das indústrias recicladoras. Então, diferentemente, como você bem trouxe também o exemplo do alumínio, que na verdade essa cadeia se estrutura também pela própria competitividade do material. Né? Então, esse olhar, para mim, em particular, tende a ser aperfeiçoado. E aí eu estou falando aperfeiçoado no âmbito local, olhando o ISS quando aplicável, no Estado, fundamentalmente no ICMS, e olhando no IPI, por exemplo, né? O produto industrializado. A partir do momento que você tem um produto, né, fabricado com essa resina pós-consumo ou de material com origem reciclada, você tem um tratamento diferenciado. Então, e quando a gente trata do arcabouço tributário no Brasil, é um cipoal, né? Então, assim, todo mundo legislando, olhando no seu território. Então, esse é um ponto que talvez essa política nacional de economia circular, alinhado a próprios resultados da logística reversa, que tende a se ampliar aí os resultados em âmbito nacional, talvez, assim, a gente tenha aí no curto, médio prazo, melhores resultados para tangibilizar, aumentando os índices de reciclagem de forma geral. Lógico que a gente está olhando aqui o plástico, mas... O plástico não, as embalagens, mas o próprio setor de eletroeletrônico vai bem, óleo lubrificante é um exemplo, embalagem de agroquímicos, índices lá em cima, a lata de alumínio que você deu o exemplo. Então, tem vários pneus, vai muito bem. Então, você tem vários modelos já muito bem organizados no Brasil e que, de fato, na minha opinião, eu gosto muito da responsabilidade compartilhada, especialmente porque ela atribui obrigações a todos os agentes. Ela não fica, não concentra, não é, e eu faço questão de trazer isso, não é responsabilidade exclusiva do fabricante. Talvez seja exclusiva do fabricante esse ponto que você trouxe, a melhoria do produto, da concepção, da sua embalagem, da sua configuração, por que não um produto concentrado? E aí, para concluir essa observação, tem também a leitura do consumidor. O consumidor está preparado para esse diálogo? Ele está preparado para comprar um produto deste tamanho, que tem o mesmo efeito deste? Nós estamos preparados para esse debate? Aí eu acho que já é um outro debate que nós precisamos ter sobre a questão dos incentivos desse agente importantíssimo que é o consumidor. Mas aí acho que vamos deixar isso para um próximo episódio. Fica aqui já aqui o convite aqui. Combinado. Tá bom, obrigado.